A situação do Rogério ficou muito particular de anteontem para ontem. O André Hernan teve aqui ontem falando muito da situação do Rogério. A novidade de ontem a que apareceu foi a seguinte: o Rogério não tem contrato assinado com o São Paulo. Então, quando na segunda-feira, hoje é quarta, na segunda-feira, o Rogério sai da vitória contra o Juventude, livra o São Paulo do rebaixamento, vai para a coletiva e fala algumas vezes, instigado a falar sobre o futuro em 22, e ele fala: eu tenho 3 dias desse ano ainda, vamos ver como é que vai ser 22, deixou no ar se ele fica ou se ele não fica. Ele tem um acordo até dezembro de 22 de permanecer no São Paulo. Mas ontem a confirmação que veio da diretoria do São Paulo, inclusive com o presidente Júlio Casares, é que o contrato não está assinado. Então ele tem de fato a liberdade de, se ele entender que o São Paulo não vai ter um projeto esportivo, ele pode ir embora. Só que nesse caso, diferente da vida, onde tudo tem bônus e ônus, para o Rogério eu acho que tem ônus e ônus. Só tem desgaste. Se o Rogério fica, ele cumpre o combinado, pega um trabalho para tentar fazer um trabalho forte no ano que vem e eventualmente sai, ele vai ter um desgaste lá na frente, mas ele vai cumprir o que a torcida do clube onde ele vive, espera dele. Se ele diz: olha, não tem aqui um projeto esportivo e eu não tenho compromisso, eu vou embora, ele vai criar um desgaste muito grande com o clube dele. Então, eu acho que só tem desgaste nesse caso. O que não tem desgaste é ele cumprir o acordo verbal, ficar no São Paulo, saber que o São Paulo não vai fazer um investimento pesado e tentar fazer deste time, com alguns reforços que ele vai trazer, um zagueiro rápido que ele quer, um volante alto que ele deseja, atacantes de mais drible, de mais velocidade, fazer esse time mais forte. Porque também as pessoas estão falando assim, Gabi: o tal time, o Atlético ou o Palmeiras vão gastar 200 milhões de reais no mercado. Mas onde é que está esse jogador para gastar 200 milhões de reais? Talvez o jogador de 200 milhões de reais no ano que vem seja transformar o Sara no maior jogador do Brasil. E aí é o papel do técnico. O Sara e o Igor Gomes. Rosete, que ruído tem nessa conversa desse Rogério Ceni que aceitou, fez o que foi prometido, né? A manutenção do time era esse o objetivo dele. A manutenção do São Paulo na Série A do campeonato. Que ruído tem nessa renovação, na sua opinião? Não, eu acho que o PVC já deixou claro, e diante das informações que a gente tem, o fato do contrato não estar assinado é uma brecha para que ele tome aquela decisão que ele entende ser a melhor. Eu só discordo do PVC, que eu acho que tem desgaste também se ele cumpre o acordo. Eu acho que o desgaste no futebol é inerente, ele vai se desgastar. Ele tem uma lembrança de uma experiência muito ruim da passagem dele pelo São Paulo em 2017, quando ele estreia, ele começa a carreira dele como treinador com o objetivo não de repetir, porque ele ficou 25 anos como jogador do São Paulo, ele não ficaria 25 anos treinando o São Paulo, mas ele queria ficar 3, 4, 5 anos, se fosse possível. E depois de 6 meses, ele viu um monte de jogador ser vendido, o presidente mandar ele embora e dizer em entrevista que a culpa era dele pela situação do clube. E aquilo deixou nele um trauma e uma lembrança muito ruim que ele não gostaria que se repetisse. Tudo que ele não quer é começar o ano que vem com uma promessa e, de repente, a realidade ser diferente. Dali a pouco, começa a vender um aqui, outro ali, e ele começa a perder poder e a força de montar um grupo, como aconteceu lá atrás, e se vê, mais uma vez, abandonado pelo clube. Eu acho que o desgaste é um risco que ele vai correr em qualquer das decisões. Eu tenho certeza que quando ele topou 2 meses atrás, ele não pensava em trabalhar só até dezembro. Certeza. Ele não quer um projeto até dezembro. Se dependesse da vontade inicial dele, PVC, claro que ele ficaria até o fim do ano que vem. Não, por isso que eu falei que tem ônus e ônus. É isso que eu acho. Sim. É ônus e ônus. Se ele pedir demissão, é ônus. Se ele permanecer, tem ônus. Agora, ele tem o desafio de fazer um grande time com o São Paulo no ano que vem. Se ele permanecer, ele tem a condição de transformar esse ônus em bônus, ou de tentar diminuir o ônus e tentar trabalhar da melhor maneira possível, criar um ambiente positivo, criar um ambiente leve, feliz, onde esses jogadores possam continuar evoluindo. O São Paulo melhorou
depois que ele chegou. Apesar de 2 jogos muito ruins, especialmente do Grêmio, constrangedor, o aproveitamento é melhor, o ataque rende mais, faz mais gols e o time joga a maioria dos jogos melhor do que vinha jogando no Brasileiro. Tira o Paulista da comparação. O São Paulo foi campeão paulista e fez um ótimo campeonato. Agora, ele ficando, tem essa possibilidade de transformar esse desgaste em algo positivo. Agora, só vale lembrar, tá, Gabi? A gente sempre fala do São Paulo e sempre esquece que o São Paulo é um clube que está sendo vítima de mais um golpe de gestão, que vai fazer uma reunião dia 16 de dezembro para aprovar um estatuto que diminui o número de conselheiros, que permite a reeleição, que fecha ainda mais o clube menos democrático entre os grandes do país. E quando você vê tudo isso de perto, por mais que você já saiba como é, eu entendo quando a pessoa pensa 2 vezes antes de continuar num lugar assim.